estamos aqui 2 anos depois, eu gostaria de agradecer todas as pessoas aqui presentes, gostaria de agradecer as pessoas não presentes também que colaboraram conosco, que foram inúmeras pessoas que colaboraram, de uma forma ou de outra, contribuíram para a execução deste projeto, para que nós pudéssemos iniciar. Todo mundo está percebendo que não é uma inauguração, nós estamos apenas começando a nossa obra, começando o nosso projeto, mas tivemos que acelerar um pouco o nosso trabalho, porque nós estávamos reunindo já há 2 anos naquele barracãozinho ali ao lado. Estava sem condições de desenvolvermos o nosso trabalho. E hoje, para que nós pudéssemos oferecer à sociedade, aos espíritas em geral, a oportunidade de participar conosco dessa obra, desse trabalho, desse projeto, é que nós estamos inaugurando provisoriamente essa sala, porque essa não será a nossa sala de reuniões. Essa é uma sala provisória em que nós estamos inaugurando para que todos nós, as pessoas que quiserem se afinizarem com esse trabalho, puderem participar conosco com mais comodidade, com um pouco mais de tranquilidade, e desenvolvermos as nossas tarefas, que já são inúmeras, as tarefas na obra social, na obra doutrinária. Nós já estamos desenvolvendo o nosso trabalho. Então, as pessoas, inclusive as pessoas que quiserem continuar participando conosco, o ano que vem nós já teremos evangelização, nós já temos assistência social de modo geral, nós temos vários trabalhos já sendo desenvolvidos, cursos básicos de espiritismo já sendo desenvolvidos aqui nessa casa. Então, as pessoas que quiserem participar conosco serão um prazer, serão bem-vindas, todas as pessoas que quiserem, indistintamente. Nós gostaríamos de pedir ao nosso companheiro Crispim que fizesse a prece inicial para nós, e logo em seguida nós passaremos a palavra para o nosso companheiro José Amaral. Mestre, amigos de todas as jornadas, guias e mentores espirituais, neste exato momento, elevamos os nossos pensamentos ao plano mais alto, agraciados por mais essa oportunidade de podermos estar reunidos para participar dos teus ensinamentos. Que essas energias aqui produzidas possam se emanar em todas as direções, buscando todos os lares, todos os hospitais, para que possamos, juntos, prosseguir a nossa caminhada. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, e que o nosso companheiro possa ser iluminado para que o trabalho de todos possa transcorrer em plena paz, em plena harmonia. Muito obrigado e que assim seja. Ao lado do nosso companheiro José Amaral, as pessoas que não o conhecem ainda, é um trabalhador da doutrina espírita, um trabalhador também não espírita, tem desenvolvido tarefas, trabalhos de exposição, de orientação, de esclarecimento na obra social, na obra também, trabalhos particulares, com conhecimentos que poderá engrandecer os nossos próprios conhecimentos. Uma palavra. Bem, boa noite. Que Deus nos ilumine, que Deus nos dê muita força para desempenhar, né, aqui o marco, talvez, dos trabalhos nossa nova sala de aula. A própria estrutura a gente já tem como sendo uma sala de aula, uma sala de aprendizado, uma sala de descobertas de verdades, descoberta daquilo que o homem mais
procura durante toda a sua trajetória evolutiva. É saber exatamente o que a gente está fazendo aqui, de onde que a gente vem e para que lugar, para onde que a gente está indo. Afinal de contas, né, qual que é o objetivo da vida aqui? E nada melhor do que aproveitar um momento de início de trabalho numa casa, noutros termos, né, porque o trabalho já está sendo realizado, mas noutras estruturas de física, né, a gente aproveitar para exatamente refletir sobre um tema que Eustáquio, propusemos ao Eustáquio, e ele achou, né, que deveríamos realmente falar a respeito disso, que é refletir sobre o sentido da religião espírita, o significado da religião espírita, porque às vezes nós temos observado que nos últimos tempos a doutrina espírita tem recebido muita gente, aos borbotões, estão chegando nas casas espíritas, estão interrompendo a nossa trajetória no meio da rua, estão perguntando a respeito de doutrina espírita, principalmente porque o tempo é de busca de respostas exatamente para isso. O que a gente está fazendo aqui? O que nós somos? Né? Nós estamos buscando essas respostas e hoje com muito mais veemência, com muito mais, mais gritante a necessidade que o homem tem de explicar sua própria vida. Porque nós estamos numa situação em que o mundo, né, mostra-nos situações completamente paradoxais. Nós somos capazes de viver hoje entre a mais profunda manifestação de miséria e a maior, ostentação de opulência, de riqueza, de requinte de riqueza, às vezes em espaços pequenos, diferenças de espaços muito pequenos. Nós somos capazes de perceber, né, as manifestações de altíssimas inteligências, de genialidade, com capacidades profundas de conhecimento da realidade, e o analfabetismo, as pessoas que não conseguem compreender, conceber as mínimas coisas que estão do seu lado. Nós somos capazes de ver requintes de crueldade com requintes de amor ao próximo. Nós estamos o dia inteiro convivendo com esses dois lados, com essas coisas que saltam aos nossos olhos. E aí a gente fica perguntando, e isso aí aguça a necessidade do homem perguntar sobre o sentido da sua própria existência, o sentido, né, da nossa própria vida. E essa pergunta, por si só, ela já nos remete a um sentido de religiosidade. Porque a religião, a própria palavra diz, o professor é viciado a falar escrevendo, a religião, a própria palavra diz que é uma religação. O que é uma religação? É tornar a ligar a criatura com o Criador. E a gente faz isso num momento de incompetência. Na hora que a gente não consegue explicar quem nós somos, de onde que nós viemos e para onde que a gente vai, a gente se sente completamente vulnerável, pequeno, incompetente, humilde. Olha, a humildade brota na hora que a gente descobre que é incapaz de responder a todas as questões que estão aí. A origem do universo, a origem de nós próprios, o que a gente está fazendo aqui, qual o sentido último da vida, para quê, para onde que a gente... Na hora que a gente começa a fazer isso, brota um sentimento de religiosidade. A gente está tentando encontrar as respostas. A gente está buscando as nossas origens. Então, a doutrina espírita é mais uma manifestação dessa religiosidade porque ela trabalha nesses questionamentos. Só que com diferenças. Quando perguntaram a Kardec se o Espiritismo era uma religião, ele respondeu que não. Nos moldes tradicionais, antropológicos, mas que era. A partir do momento em que a pessoa
conhecia a verdade e essa verdade fazia com que a pessoa transformasse o seu modo de agir diante da sociedade. Aí se tornava uma religião. Porque a pessoa começava, a partir do conhecimento, ela começava a se religar a Deus, porque ela, conhecendo as leis naturais, conhecendo as verdades sobre o universo, ela pautaria, colocaria o seu comportamento, a sua maneira de viver, dentro, respeitando aquelas leis cósmicas, aquelas leis universais. Nesse ponto de vista, seria religião. Mas mesmo assim, quando a gente chega na doutrina espírita, a gente vê um punhado de equívocos que a gente, né, principalmente nesses últimos tempos, onde há um boom, né, um oba-oba, vamos buscar, porque agora, né, num primeiro instante, a gente pode até pensar que se trata de um modismo. Virou moda perguntar a respeito disso. Então, é bom que a gente comece a refletir um pouco mais profundamente, principalmente aquele que realmente se interessa pela doutrina espírita e quer seguir nas fileiras da doutrina espírita, né, conhecer um pouquinho mais profundamente as diferenças entre uma e outra filosofia, entre uma e outra doutrina, mesmo que todas sejam, né, as chamadas doutrinas cristãs. Às vezes, se a gente for mexer nas essências, a gente vê as diferenças. E é esse tema que a gente propõe hoje, refletir sobre essas diferenças e às vezes descobrir as misturas que a gente está cometendo, às vezes nós próprios cometemos, né, dentro da doutrina espírita. E se a gente zelar pela pureza dessa doutrina, a gente vai abrir os campos maiores de compreensão e aí compreender o sentido verdadeiro dessa religião. A gente vai se tornar um pouco mais ligados a Deus. Um dos fatores primordiais é exatamente o seguinte: a metodologia de Kardec, chamado bom senso encarnado, era exatamente essa. A gente vê aqui em Itaúna começando a acontecer. Se você tem, né, um centro espírita, é um centro de convergência de ideias, é um centro onde se reúne o movimento espírita, e o movimento espírita é o esforço que se faz, todas as pessoas que estão dentro, né, psicologicamente, mentalmente, imbuídos da doutrina espírita, se reúnem, e esse esforço que se faz para entender, compreender, estudar e praticar a moral que decorre desses conhecimentos, esse a gente chama de movimento espírita. Movimento espírita não é doutrina espírita. O movimento espírita, né, é um movimento de homens que lutam por colocar a doutrina espírita em ação. Sentiram a diferença? E o que às vezes a gente coloca? A metodologia de Kardec é exatamente essa. Se você tem um centro com 100 pessoas, melhor que se faça 10 de 10. Porque o interesse da doutrina espírita é o seguinte: se você tem 100 pessoas, você falar para 100 pessoas e tentar colocar um conhecimento, né, tentar aprofundar nos conhecimentos, é muito mais difícil você tentar convencer 100 pessoas, orientar 100 pessoas, responder às dúvidas de 100 pessoas, do que de 10. Se você tem 10 grupos de 10, esses 10 grupos de 10, às vezes, vão conseguir um rendimento muito maior do que os de 100. Você já observar que, principalmente quem é professor, sabe direitinho como é que funciona isso. Se você tem uma sala de aula com 50 alunos, a dificuldade que o professor tem de passar, né, a matéria, a disciplina, é muito maior do que se eu estivesse falando para 10 pessoas. E muito maior falar, a dificuldade é muito maior falar para 10 pessoas do que falar para um. O ideal seria um diálogo. É por isso que é gostoso. Quando você chega perto de uma pessoa e dialoga com ela, você sai e às vezes a compreensão chega a 90% do que você falou. Então, a metodologia de Kardec é exatamente essa. Para quê? Para evitar-se os equívocos.
para se unificar a ideia em torno da realidade espírita, para se evitar ao máximo, né, as distorções dos sentidos que houveram em todas as outras religiões do passado. E que no Espiritismo também acontece justamente por causa disso. Por causa da dificuldade que a gente tem de centralizar a ideia nos pontos principais e permanecer mais ou menos, né, coerentes àqueles princípios doutrinários. Então vamos trabalhar, só para a gente ter uma ideia, a gente gostaria de passar para vocês as misturas que são muito frequentes, porque todos nós, geralmente, antes de chegarmos à doutrina espírita, nós tivemos, né, uma história religiosa, é a história religiosa que nós, desde quando a gente nasceu, desde quando a gente cresceu, a gente cresce numa família, e essa família tem uma cultura, e a cultura religiosa que a gente adquiriu, a gente traz então essas heranças. Então é bom que a gente comece a entender o seguinte: mesmo quando a gente fala de doutrinas cristãs, né, o Espiritismo é uma doutrina cristã? Respondam-me. O que vocês acham? Vocês podem falar, gente. Vocês podem falar que eu sou felicinha, mas não morro não. Vocês podem falar à vontade. Eu estou começando a achar que vocês estão muito quietinhos. O Espiritismo é uma doutrina cristã? É cristão, mas não vem do Cristo. Sim. É uma doutrina cristã, não vem do Cristo. É que todos os conhecimentos adquiridos através da doutrina espírita, filosofia espírita e ciência espírita, comprovaram o que Jesus dizia. Entendeu? Não é Jesus que comprova a doutrina espírita. É a doutrina espírita que comprova o que Jesus disse. Ele mesmo, Jesus mesmo disse isso, não disse? Na hora que eu estava despedindo dos apóstolos, ele falou: é chegado o momento que eu tenho que ir embora. Mas, se vocês me amam, eu vou mandar um outro ajudador, um outro paráclito, um outro consolador. Esse consolador vai estar no meio de vós, ele é o Espírito da verdade. E ele vai, olha só, aqui, ó, ele vai ensinar vocês todas as coisas que eu não posso dizer agora, que vocês não têm capacidade para entender, né, no bom português. Ele vai ensinar para vocês e vai permanecer entre vocês. Agora, uma coisa, ele vai restabelecer tudo que eu disse. Lembra lá de João? Ele falou, ele vai restabelecer, esse novo Consolador vai restabelecer tudo que eu disse. Restabelecer. Dar sustentação. Provar por A mais B. Então, é a doutrina espírita que confirma a doutrina de Jesus. Não é Jesus que confirma a doutrina espírita. Deu para sentir? É o Espírito da Verdade, a equipe do Espírito da Verdade. Se está no comando Jesus, aí é outra história. Mas a questão é o seguinte: enquanto físicos, seres encarnados, a doutrina espírita confirma e prova por A mais B que aquilo que Jesus disse era correto. E agora, cientificamente, experimentalmente. Por isso a doutrina é uma filosofia, é uma ciência com consequências religiosas. Nós vamos ver agora mesmo por que é isso. Então tá lá. Querem saber a diferença? O catolicismo é uma doutrina cristã? Vocês estão... É falta de feijão na praça? Ou é falta de convicção? Fala um se vocês acham que... Não? Vocês acham que a doutrina católica é uma doutrina cristã? Sim. Eu acho que a maioria que sabe. A doutrina protestante é uma doutrina cristã? O budismo é uma doutrina cristã? Não. É uma doutrina do budismo. Então vamos lá. Vamos saber as diferenças. Agora que a gente vai começar a sentir o que é. O catolicismo. E olha, gente. Catolicismo. Esse aqui mesmo, não é? Não. Catolicismo. É isso mesmo. Protestantismo.
Santismo. Vou colocar um budismo aqui também, só para complicar. Espiritismo. E se quiser, a gente bota para a psicologia também, lá na frente. Se der tempo. Se der tempo, a gente... Vamos lá. Gente, qual que é a diferença? Olha, vamos lembrar quem é que assistiu aquele curso que a gente fez lá na Fazenda, Geraldo? Estava? No Geraldo? Estava, tinha mais um punhado de gente aqui, tá? Vamos lembrar de uma coisa, gente, ó. Toda filosofia... Blackout. Ah, o que aconteceu? Falta de luz mesmo. Aqui, ó, toda filosofia, só para a gente lembrar, toda filosofia, todo pensamento, toda maneira que o homem pensa a realidade, só de ele bater o olho na realidade, ele criar um conjunto de pensamento, de explicações, um conjunto de explicações sobre uma determinada realidade, ele está construindo o quê? Uma especulação, ele está especulando filosoficamente. Isso pode até se tornar também científico, ele pode ser uma ciência. Porque confirma esses pensamentos, essas hipóteses. Todo pensamento, toda filosofia, toda ciência remete a gente imediatamente ao quê? A uma ética, a moral. Por quê? Porque a ética é o que vai dar sustentação a esse pensamento. Entenderam? Uma maneira de enxergar a realidade que não sai só do pensamento, se o cara ficar só filosofando, se não sair do campo da especulação e vir para a prática, não sustenta, não é filosofia. Agora, saiu do campo da especulação e veio para a prática, aí já é moral. Aí já é o quê? Já vai ordenar um comportamento, já vai coordenar, já vai normatizar um comportamento, porque a partir do momento que a pessoa descobre coisas novas, o comportamento delas altera, não altera? Vocês já viram o tanto que dá, por exemplo, o tanto de trabalho que dá, por exemplo, cada descoberta nova? Vocês lembram da barriga de aluguel? Nossa, mas quando o cientista descobriu que o homem era capaz de colocar, né, num tubo de ensaio um óvulo de uma mulher que não podia gestar uma criança, colocou um óvulo, colocou o espermatozoide do marido lá e conseguiu fazer a fecundação in vitro, a inseminação in vitro, eles ficaram com um problema danado, que é o seguinte: e agora? Como é que a gente faz? Essa senhora não pode gestar essa criança, não tem útero, então, tiver que pedir uma barriga emprestada. Aí começa, né? O conhecimento deu certo. Por quê? Porque aconteceu. Mas na hora que aconteceu, aí começa a discussão ética. Pode? Não pode? Deve? Não deve? E aí começa. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? O que é que vai acontecer daqui para frente? E a religião começa a se manifestar, os céticos, os ortodoxos, as pessoas mais progressistas. Aí começa a pessoa alugar barriga. Aparece nos jornais norte-americanos, tá? Aluga-se uma barriga, $10.000. Que discussão que nós começamos a ter, né? Isso é fruto de uma filosofia, fruto de uma ciência, de um conhecimento novo. Hoje nós temos até barriga de aluguel lá, a gosto do consumidor, né? Tem barriga de primeira, barriga de segunda, barriga de terceira, tem barriga de 10 contos, tem barriga de 15, tem barriga com ar-condicionado, sem ar-condicionado, a gosto do consumidor. Porque isso deixou de ser novidade, deixou de representar aquela coisa que revolucionava. Agora vocês podem começar a esperar o seguinte: é a tal da clonagem. Vocês já pensaram nisso? Clonagem é a duplicação de embriões. Hipoteticamente, pega-se um embrião, tira-se a informação genética e constrói outro embrião exatamente igual. Você já pensou que maravilha, Zé Amaral, cansado? O dia que eu estiver cansado, eu falo: hoje eu não vou fazer palestra não, vou mandar meu Zé Amaral 2. Eu vou mandar fazer 3 Zé Amaral para mim. Tá? Vou mandar fazer 3 Zé Amaral para mim. A mesma informação genética, vou ver se tem jeito de botar as pirminhas mais certas no caso. Mas que eu vou mandar fazer uns 3, eu vou. Na hora que eu estiver cansado, é só mandar o segundo, terceiro. Isso já começa a dar pano pra manga.
Inclusive, muito espírita já está começando a fundir a cuca de pensar, gente, mas será que tem condições? Tem, gente, tem. Você pode fazer um corpo físico idêntico, mas eu quero saber se vai ser idêntico ao espírito. É aí que fica a pergunta. Então tá lá. Isso tudo, gente, olha, remete a essa. Então vamos estudar o sentido da religião, a essência da religião, aonde que difere o espiritismo, que é uma doutrina cristã, porque nos remete, pelo conhecimento, o conjunto de conhecimento espírita, nos remete imediatamente à moral, à ética cristã. Então, qual que é a diferença entre o espiritismo, né, o protestantismo e o catolicismo? A diferença básica, gente, é o seguinte, no sentido de virtude. O que é uma pessoa religiosa? Não é aquela pessoa que possui muitas virtudes? Quanto mais virtudes, mais próximos de Deus, não é? Não é assim que a gente está acostumado a entender? Agora, o que é a virtude para o catolicismo? O que é a virtude? A virtude é conseguida, a salvação é conseguida através de quê? Da graça de Deus. O que é graça? A graça é um dom de Deus, o estado de graça vem de Deus. E para você conseguir esse estado de graça, você tem que fazer o quê? Você tem que participar dos rituais da Igreja Católica, todos eles, desde o batismo, né, os rituais sagrados, os sacramentos, os chamados sacramentos. Você tem que participar deles. Se você recebe todos os sacramentos, do batismo até a extrema unção, o que vai acontecer com você? Você vai estar em estado de graça. Essa é a ideia. Pode pegar qualquer teólogo, vão florear daqui, florear dali, mas em essência, em síntese, segundo Nazareno de Torim no livro Ética Espírita sem Misticismo, é isso aqui. Você atinge a salvação, você atinge essa plenitude no catolicismo a partir da graça divina. Vem de Deus. Você não conquista por si mesmo. Você conquista a partir de Deus. Como? Participando de todos os sacramentos. Né? A pessoa às vezes pode viver a vida inteira, mas se chegar no último instante de vida e arrepender e tiver alguém, né, imbuído desse poder para administrar a extrema unção, pressupõe-se que essa pessoa chegue, né, à salvação. Em estado de graça, chega lá do outro lado. Essa é a tese, é a ética, né? É o modo de comportamento da doutrina católica. Agora vamos ver o protestantismo. Deu para sentir a diferença, gente, do catolicismo? Já quem estudou aí a doutrina espírita aí, já deu para sentir a diferença? Como é que é? No espiritismo nós vamos precisar de graça? Só quando a gente quiser achar graça, né, de alguma coisa. Igual agora aí, ó. Então vamos lá. Protestantismo. A virtude passa a ser agora o seguinte. Quase tudo a mesma coisa. Aqui a gente não vai tratar das teorias. Mesmo porque não há necessidade disso. Porque a gente está trabalhando em termos de essência. E não dos penduricalhos que existem na coluna vertebral da coisa. A crença de céu e inferno, né, do diabo, de Satanás, aquelas coisas. Isso tudo para nós já não interessa mais discutir, já não interessa mais pensar a respeito disso, porque já está claro para a gente. O que a gente está tentando descobrir é o seguinte: quais as essenciais diferenças que existem, mesmas doutrinas cristãs, mas sutilezas de diferenças que às vezes a gente não percebe no nosso dia a dia. Então, o protestantismo, ao invés da graça, a graça vai ser substituída pela fé. A fé. Aquela fé mesmo. Você tem que ter fé que Cristo salva. Se você não tiver fé que Cristo salva,
Você pode até ser boa pessoa, gente fina, você pode até ser gente fina, gente muito, mas se você não tiver fé que Cristo salva, que Deus salva, mudou o sentido, tá vendo? Você tem que ter fé. Você pode praticar caridade, você pode fazer tudo, mas se não acreditar, se não crer, né, na comunhão dos santos, na chamada comunhão dos santos, infelizmente, né, não atingiu esse ponto máximo. E eu lembro dessa questão da fé, gente. A fé é uma coisa terrível. Existe, a gente sempre está perseguindo a fé. E quando a gente era pequenininha, a mãe da gente mandava a gente para a igreja. Vai, menino, vai rezar. Quando estava acontecendo alguma coisa ruim com a gente, as médias não estavam muito boas na escola, a mãe falava, o recurso é rezar. O negócio é... E vai para a igreja, vai rezar. Aí eu fui, rezei, e voltei. Mãe, rezei. Olha que hoje eu rezei. Mas aí fui para a escola, fiz a prova, neca. Falei, mãe, não deu certo não, porque você não rezou com fé. E aí, na mentalidade da gente, menina, a gente pergunta, o que é rezar com fé? É rezar com força. Então pode deixar. Pode deixar. Da próxima vez só vai ver o que é, mãe. E da próxima vez eu chegava lá e quase picava a língua, quase cortava a língua de tanta força que fazia. É agora. Saía de lá tudo moído, com dor para tudo quanto é lado. Hoje foi com fé. Né? São as conceituações, às vezes, que a gente pega ao longo da nossa trajetória. É a fé que tem que remover, essa fé que remove a montanha, você não consegue entender como, mas ela substitui, ela que vai te levar, né? Você vai participar através da fé, você vai participar da comunhão dos santos, né? Tem até as chamadas ceias, as repetições, os rituais. Sempre você pode observar que há, na religião tradicional, o reforço do ritual. O ritual é um ato repetitivo que simboliza, né, um ato sagrado do passado. Mas o que a gente observa, né, antropologicamente, o que observa, depois de um determinado tempo, a pessoa começa a fazer o ato, mas ela não se lembra mais do significado, não se lembra mais do símbolo que existe, que está contido ali naquele determinado ato. E aí perde o sentido do sagrado e passa a ser uma coisa maquinal, passa a ser uma coisa, né, sem sentido. A pessoa não consegue compreender mais por que está fazendo aquilo, né? A pessoa não explica mais por que está fazendo aquilo. Então perde-se. É por isso que às vezes a gente pergunta sempre, né, uma pessoa que às vezes passa perto da igreja, quando é católico, a gente respeita, mas só para, né, espetar um pouquinho e chamar a atenção para o sentido daquilo, né, a gente espeta um pouquinho a pessoa. A pessoa às vezes passa próximo da igreja e imediatamente, quase que num ato automático, ela promove o ritual, ela faz o ritual, se benzer, faz o sinal da cruz. Não é isso? E aí a gente, o que você fez aí? Ele falou, o quê? Nem sabe o que fez. O que você fez? O que você fez isso, negócio, sinal da cruz? Estou rezando. Você rezou? Qual que é o significado disso? Qual que é o significado de você fazer um sinal da cruz na hora que você passa perto de um templo, próximo a um templo? O sentido é da porta, viu, gente? A pessoa não consegue entender, não consegue explicar mais. Ela nunca vai, né, às vezes, nunca ficou sabendo que a pessoa chega, na hora que ela chega na igreja, a igreja católica, e ela faz o sinal da cruz, isso aí é um ato que se tornou um ato sagrado para lembrar uma época, a época dos cristãos lá no Império Romano, porque era proibido, né? Os cristãos eram proibidos e punidos quando eles estavam praticando o cristianismo. O único culto livre em Roma era o culto aos mortos. Por isso os cristãos iam lá para debaixo das catacumbas, porque eram, né, grutas, às vezes, onde o pessoal fazia, catacumbas mesmo, regiões mais, escondidas, e lá eles faziam o culto cristão.
Lá eles iam estudar o Evangelho, os manuscritos de Evangelho. Por isso tinha aquelas duas representativas na igreja, você vê duas velonas assim, né? É as tochas. Aquilo é um símbolo das tochas lá do passado, que era obrigado a colocar ali para você enxergar quem é que estava falando, que era escuro lá de baixo, mas na porta, por causa das proibições, na porta tinha sempre que ficar um vigiando. Porque se aparecesse um romano, né, um não cristão, e que visse eles fazerem o culto cristão, estudando o evangelho lá, dava problema. Era realmente mandado para as jaulas do leão, para ser comida de leão dos circos. Aí ficavam na porta. E eles combinavam senhas. Essas senhas eram, ó gente, ó, próxima semana, quando a gente for encontrar, a senha é um sinal da cruz. Feito da testa até o umbigo e depois nos ombros. Correto? Correto. Então ficavam na porta lá despistando. Né? Então o pessoal ia entrando. Aí quando chegava todo mundo, chegava a pessoa, né, na porta, cara, chegava na porta e se identificava. Ó gente, a próxima semana vai ter uma cruz do lado direito do rosto. Aqui, vai ter uma cruz na testa. Vai ser, e vai. Ou então vai ser uma cruz no queixo, viu gente? Ou então vai ser uma cruz pequenininha no peito. Ou vai ser o símbolo do pescador. E, geralmente o pessoal que tinha muito significado, os pescadores que faziam parte da comitiva, dos apóstolos de Jesus. Então a pessoa chegava, tirava o chinelo, a sandália e desenhava um peixe no chão, na areia, assim, aqui, ó. É aquele símbolo do peixe. Aí a pessoa fala, esse é dos nossos. Quando chegava um que não sabia da senha, ele assobiava diferente, ou ele dava um sinal lá para o pessoal que estava lá na catacumba. Aí eles deixavam de realizar o culto cristão e iam fazer o culto aos mortos. Porque o culto aos mortos era permitido. Era permitido lá em Roma. Era o único culto que era permitido. Então, você chega perto de uma pessoa e pergunta, para que você fez o sinal da cruz? Ele não sabe. Mas é um símbolo. Há uma simbologia. É um ritual que simboliza um ato que num tempo considerado sagrado, valeu e valeu muito. Agora, porque se você trazer o sentido de hoje, tem sentido você ficar marcando senha? Perde sentido, tá vendo? Perde sentido. Não há mais necessidade. Sentido? Então tá aí. A pessoa adquire a salvação. Vamos ver, budismo. Muita gente confunde a ética, né, budista com a ética espírita. Assim como a gente confunde a ética da fé. Olha, a doutrina espírita, na hora que a gente chegar aqui na doutrina espírita, a gente vai trabalhar isso aqui. O budismo, a filosofia búdica, ela tem as 4 verdades fundamentais. Buda, né, depois de viver, chegou à conclusão lá, debaixo daquela árvore lá, que se tornou iluminado porque ele compreendeu o motivo do sofrimento humano. Motivo das mazelas humanas. E ele descobriu o seguinte, que o sofrimento é uma coisa necessária. A necessidade de sofrimento é uma coisa inconteste. É porque é pelo sofrimento que a gente vai adquirir essa perfeição. Outra, ele descobriu a segunda verdade, que é o seguinte. Os nossos sofrimentos é por causa de quê? Por causa do nosso desejo e a ignorância da verdade. Então, o nosso problema é porque a gente fica desejando sempre uma outra coisa, e aí então a gente sofre, porque a gente fica querendo, e às vezes a gente não consegue, a gente se frustra, né? Fica ansioso, fica frustrado, fica tudo mais. Aí vai lá. A terceira verdade. Você tem que suprimir o desejo. Suprimir o desejo. Olha só. Mas é uma coisa doida. E você precisa de ver debate filosófico na academia quando chega nesse ponto aí. Como é que você vai suprimir o desejo? Se você desejar não ter desejo, já é um desejo. Entendeu? A coisa complica.
Fica complicado. Você tem que suprimir o desejo sem desejar suprimir o desejo. Sentiu? Mas que tipo de desejo? Qualquer um. Assim, no Japão, Qualquer um. no Japão o povo quer dominar o mundo, isso já não é um grande desejo? Ah, sim. Não interessa se o pessoal segue ou não. Eu estou falando assim, a estrutura, a essência da doutrina. Né? Os ingleses também se diziam cristãos e foi na Índia e pegou lá e matava. Mahatma Gandhi, quando leu a Bíblia, falou assim, não é possível. Não é possível que uma árvore dessa deu esses frutos. Esse povo não entendeu a Bíblia. E ele, que era um hindu, entendeu a Bíblia. E utilizou a Bíblia. Eu vou usar a Bíblia para me defender. Ele usou, a arma dele foi o quê? Ele apanhava e dava outra face. E quando alguém, né, hindu, começava a brigar contra os ingleses, ele fazia o quê? Fazia greve de fome. Até parar. Ele até conseguir, a pessoa apanhava e dava uma flor para quem agredia. Ele entendeu a Bíblia. Um hindu entendeu a Bíblia. E os ingleses, que se diziam cristãos, mesma coisa o japonês. Pode-se dizer budista, mas será que é mesmo? As distorções dele. Quarta verdade. Você suprimindo tudo isso através de uma jornada, né, a óctupla, como é que chama aquela? A via, né? A via as oito etapas de você percorrer o caminho para a sua salvação. E a sua salvação é exatamente você cair, né, na inação, a não ação no nirvana. O nirvana é o todo. Você se confunde com o todo, que é o Deus, né, e tudo mais. Isso aí é panteísmo. Se você começar a observar direitinho, nós vamos ver que não bate bem com a doutrina espírita. Pode bater bem em determinados pontos. Todos os pontos aqui tem pontos afins com a doutrina espírita. Mas, na essência, é diferente. O budismo é monista, uma realidade só. O espiritismo é dualista. Tem os princípios, material e espiritual. Nós somos constituídos de espírito e matéria. Então, agora vamos ver aqui a doutrina espírita e entender isso. O que é ter virtude? Você se salva, entre aspas. Você se salva na doutrina espírita pela fé ou pela graça? Ou pela supressão do desejo? Como é que é? Como é que a gente se salva? Ninguém se arrisca? Então vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo. Não é isso? Não é nada disso, gente. Que tipo de fé que existe na doutrina espírita? A fé racional. Por que racional? Porque ela deixa de ser cega, cara. Ela deixa de ser aquela coisa que faz força. O que significa fé? O que significa crença? As religiões tradicionais, onde elas chamam de fé, você pode colocar, sem medo de errar, o sentido real é crença. Crença. Crença vem lá de trás, né? A origem da palavra é credere. Credere quer dizer dar crédito a. Dar crédito a. Confiar. Fé vem de fides. Fides quer dizer fidelidade. Fidelidade ao quê? Ao que é. Fidelidade ao que é. Explicando. Crença é o seguinte, a partir de hoje, gente, esse giz que eu vou colocar aqui, depois nós vamos arrumar uma fitinha vermelha para ele, esse giz é sagrado.
Esse giz tem o poder de Deus. Esse giz, muito mais do que isso, esse giz é Deus. Se transubstanciou e se tornou Deus. Ele passa a ser agora um objeto de culto. Ele passa a ser o quê? Sagrado. Por um argumento de autoridade, pela autoridade confiada. Né? A pessoa tem crença nessa autoridade, então a pessoa transforma esse objeto aqui em um objeto sagrado. Ele simboliza Deus. E tem a mesma presença de Deus aqui. As religiões tradicionais utilizam isso. É a crença. O que é aquele ostensório? Ostensório, vamos supor, o ostensório, santíssimo, né? Pessoal, isso aqui, gente, a gente está analisando a estrutura da religião. Nós não estamos criticando. Nós, aliás, respeitamos profundamente aqueles que professam isso. A sua crença, você tem que respeitar. É o direito que a pessoa tem de ter uma crença e de ser fiel a essa crença. Então, a pessoa manda lá, né? A pessoa vai pegar uma máquina de solda, vai pegar os pedaços de metais, vai soldar bonitinho, fazer bem redondinho, né? Cheio de, né, coisas bonitas. Né? No meio coloca lá uma lâmpadazinha que vai acender. A lâmpada, você chega na casa de fios elétricos, compra o fio elétrico, faz a instalação bonitinha, né? Liga com uma tomada, né, na luz elétrica. Aí, na hora que liga, aquilo não é mais o metal feito pela mão do homem. Aquilo o quê? É sagrado, é Deus. E a pessoa que crê, ela chega, se ajoelha e ora a Deus. Sentir? É o símbolo, é um objeto de culto que simboliza Deus. É a presença do ausente. Deu para sentir? Agora, o que é fé? Fé é diferente de crédito. Crença é dar crédito. Você deu crédito a quem disse que aquele objeto é Deus. Entendeu? Quando você toma a hóstia é feita de quê? Hã? Pão. Feito de farinha de trigo, né? Amassado com água. Para quem dá crédito, quem crê, aquilo é o quê? Na hora que você recebe. Como é? É o corpo de Jesus. Não é isso? É o corpo. E eu ficava impressionado. Gente, não é, isso aqui é farinha de trigo. Eu era incrédulo. Olha só, eu era incrédulo. Incrédulo. Ser incrédulo é uma coisa, não ter fé é outra. Fé, agora, oi? Uma coisa que eles falam que é pecado é mastigar, né? Sim, eu morria de medo de mastigar e sair dando. Mas nem de longe, nem deixava nem encostar no dente. Aí é o seguinte, agora vamos ver a diferença, o que é? Fé. O que é fé, gente? Fé é fidelidade. Se eu virar para vocês e falar assim, isso aqui é uma galinha. Gostaram da minha galinha? Gostaram? Agora, para vocês serem fiéis, o que vocês vão me dizer? Isto é o quê? Não. Isso não é uma galinha. Isto é um giz, Amaral. Você está ficando doido, cara. Porque a fidelidade é a fidelidade. Você ser fiel àquilo que é. Então, se eu te mostro um giz, é um giz. Agora, se eu falar que isso aqui é uma galinha sagrada, vocês terão crença. Vocês darão um voto de confiança. Darão crédito, mas não é fé. A fé é quando você respeita aquilo que é. É fidelidade. Se você chegar diante de uma cadeira, você vai chegar perto da cadeira e enxergar o quê? Se eu te perguntar assim, o que é isso? Você vai me responder o quê? Uma cadeira. Por quê? Porque é uma cadeira. E você já viu como é que você descobre rapidamente o que é uma cadeira? Se você botar uma pessoa que nunca sentou numa cadeira na vida dele,
dentro de uma sala fechada, bonitinho, com aqueles espelhos que só enxerga de um lado, né? E você observando ali. Ele chega dentro daquela sala e está lá uma cadeira, uma poltrona, principalmente essas poltronas agora, esses carros modernos, tem cada poltrona, gente, que eu vou te contar, eles já fazem o trem de um jeito que você chega e loca, né? Você reboja lá dentro. Ah, uma gostosura, é confortável demais, né? Aí então a pessoa chega, você bota ela dentro dessa sala, ela vai chegar, ela vai cheirar, ela vai fazer, ela vai encostar, ela pode até pegar e colocar na cabeça, mas depois de um determinado tempo, a própria relação dele com a cadeira vai fazer com que ele deixe a cadeira no lugar e vai catando um jeitinho e senta. Porque é lógico, há uma ação lógica em você relacionar com cadeira e você descobrir. Sabe por quê? Vai lá um palavrão, cara. Por causa da cadeiricidade da cadeira. Complicando. Sabe qual que é o sapato mais sapato? Qual o sapato mais sapato? Aquele sapato que você coloca e ele fica extremamente confortável. É aquele sapato gostoso. O sapato mais sapato é aquele que a sapaticidade é perfeita. Senti isso? Você trabalha com as palavras em cima do quê? É o que é. Você chegar numa sala e pegar uma maçã, como que você lida com uma maçã e como que você lida com uma cadeira? Pela própria estrutura do ser, você descobre o que é e você vai lidar com uma de um jeito e com outra de outro. Por quê? Porque o próprio objeto te exige isso, não exige? Você não lida com uma maçã do mesmo jeito que você lida com uma cadeira. Você não lida com uma pessoa humana do mesmo jeito que você lida com uma faca, um objeto, um garfo, uma colher. Não lida. Por quê? Porque é o tal da fé. Você é fiel à estrutura do ser das coisas. As coisas estão ali. E elas te chamam. Numa relação, você vai exatamente agir do jeito que está ali. Uma estrutura caroquenta. Você pega a estrutura caroquenta e pega uma coisa de pelúcia, como que você age? No caroquete você gosta de passar a mão. Agora você pega esses namorados de hoje em dia, né? Principalmente no tempo de frio, quando coloca aquelas roupas de pelúcia, você vê os namorados tudo encosta, né? Fica falando, não tem mais nada gostoso, porque fica gostando daquelas coisas sedosas, vizinhas. Por quê? Porque nós somos, né, a relação nossa com esse objeto é uma coisa de proximidade, de afetividade. Sentindo o que é fé e o que é crença? Deu para diferenciar agora? Então a doutrina espírita trabalha com fé. Fé no seu sentido verdadeiro da palavra. É por isso que uma pessoa, por exemplo, nunca vai ter fé, no espiritismo nunca vai ter fé se ela não aceitar o quê? Racionalmente. Se ela não descobriu o porquê, ela não aceita, ela não tem fé. Você só tem fé no espiritismo quando você consegue demonstrar. É aí que está. A demonstração te leva à razão. Então a fé espírita, né, te remete ao quê? Você não se salva nesse sentido próprio que a gente estava vendo aqui. Primeiro por quê? Você não precisa ser salvo. Alguém vai se perder? Aquele que está salvo tem que estar perdido, não tem? Agora eu pergunto, existe algum espírito perdido? Até a novela Viagem, até o Alexandre salvou, meu Deus. Eu vesti uma blusa branquinha, que eu tatuí os olhos, né? Eu vou te contar uma coisa, aquela blusinha preta dele, desde o princípio da novela, aquilo devia estar num bacheiro, como diz a minha mãe, que dava dó. Os caras que deviam estar filmando com ele já estavam assim, né? Desde o princípio da novela, quase 6 meses, vestido com a mesma. Mas no final, né, não tinha nada perdido, ele não estava perdido. Ele apenas tinha uma opção. Olha que interessante. As coisas vão se encaixando aqui, ó. Ele não precisa de ser salvo porque ele não estava perdido. Primeiro. Então, a doutrina espírita não é salvacionista. Não é. Por quê? Porque todos os espíritos estão salvos já.
partir da criação já estão salvos. É só ele descobrir que está salvo. Na hora que descobrir, pronto, acabou. Ele deixa de estar perdido. Então ele nunca esteve perdido. Ele apenas não tinha o quê? Consciência, ele não sabia raciocinar em cima da sua realidade de estar livre. Ele desperta. Então vai lá. Ele vai começar a optar. Aqui vem o tal do livre arbítrio. Hã? Agora, se é livre arbítrio, então você, entre aspas, se salva por quê? É por causa de uma graça? De um dom? Não. É porque Deus te dá a salvação? Não. É porque, através da fé, essa fé, sem compreender o sentido, você se salva? A fé na salvação é que vai te salvar? Também não. Como, então agora eu quero saber, como que a gente se salva na doutrina espírita, utilizando o livre-arbítrio? Como que você se salva? Esse sentido de salvação aqui é esse que nós acabamos de dar aqui. Descoberta, libertação. Fazendo que achar que está certa. Ah, na pinta, menino! Fazendo. Nas suas palavras, fazendo. Agora, nas nossas, pelas obras. Olha aqui, de novo, agora vamos lá para o cristianismo. Cara. Mostra-me a tua fé pelo. Se você não fizer nada, cara, pode tirar o cavalo da chuva. Se você não fizer as obras, se você não agir, não fazer, não tiver ação, você não tem fé, consequentemente, sem graça. Você já viu uma pessoa que não faz nada? Você chega perto dela, se ela não faz nada, ela não tem nada para contar também. Todo mundo que faz pelo menos coisa errada, né? Faz pelo menos coisa errada, você vai fazendo, porque fazendo coisa errada vem a dor, e a dor empurra. Então, pelo menos tem que fazer, tem que viver. Olha aí, a experiência da vida, ela é bonita por isso. Você tem que viver. Não adianta você se esconder. Você não pode se esconder, você não pode se alienar. Se você se aliena, se exclui da sociedade, se você se exclui do convívio social, você simplesmente passa a ser aquela pessoa, jururu, não ri. Eu conheci uma pessoa que se dizia espírita e não ria. Não pode rir. Sério. Mas por que não pode rir? Porque se você rir, os maus espíritos vêm e te pegam. Ai, ai, ai. Se os espíritos superiores forem todos sisudos, igual a você, eu não quero ir para lá. Eu prefiro contar umas piadinhas aqui embaixo, né? Porque a pessoa confunde seriedade com sisudez. Cara amarrada com seriedade. Entender? A genialidade, ela tem sempre um toque de bom humor. Uma pessoa que não é feliz não consegue passar felicidade. Vocês já viram uma pessoa conseguir chegar numa favela, onde o sofrimento campeia solto? Você chega lá sisudo, cara amarrado, não dá uma palavra para reanimar aquela pessoa. E quer fazer com que a pessoa descubra? A pessoa vai descobrir que esse mundo é ruim mesmo. E a gente gosta, a gente adora, né? A gente adora isso. A gente descobriu, né, no passado, pela nossa educação tradicional, descobriu o seguinte, que aquele que mais sofre é o que tem lugar garantido aonde? No céu. E falaram que foi Jesus que falou isso. O que vocês acham? Jesus, na hora que ele morreu, ele estava satisfeito, feliz da vida ou não? O que vocês acham? Estava. Por ele estava. Ele não estava por nós. E não tinha nada a ver com o problema dele. Ele foi numa boa, cusparada, lança, chutes, motejos, chacotas, e ele tranquilo, numa boa. Feliz, porque ele estava cumprindo a sua
tarefa. Infeliz por nós. Tanto é que ele ficava toda hora perguntando, gente, ô pai, vira a cara para lá, vira a cara. Não olha isso não, não olha isso não. Eles não sabem o que estão fazendo. Despista. Olha para lá, por favor. Não leve isso em consideração não. Eles não sabem o que faz. Feliz por estar cumprindo uma determinada tarefa. Agora, não sei por que cargas d'água começaram a colocar para eu. A gente tem que sofrer para ser feliz. É a velha história de um céu a prazo, mas você tem que passar por um inferno à vista. É um inferno à vista para você ter depois um céu a prazo. Isso é bem de uma estrutura que quer dominar, viu? Que não quer deixar a pessoa se sentir feliz. E a gente aprendeu tanto isso que a gente começa a ver só o mundo no lado negativo, no lado trágico. Você já viu como é que a gente adora tragédia? Notícia de televisão boa é aquela que tem 2 ou 3 morrendo. Esses dias atrás na televisão, até no último dia que nós tivemos aqui, nós achamos interessante que estava lá no tiro de guerra fazendo uma parada, o pessoal da APAC, e a gente mostrou esse lado. Uma pessoa em Belo Horizonte tentando pular, né, queria se suicidar do edifício Helena Pacific, lá no 4º andar, e aquela multidão, e a câmera de televisão chegou e está focalizando e tal, e aquela gritalhada danada, o corpo de bombeiro chegando pela sacada, descendo pelas cordas, e um desesperado perto da câmera. Pula! Mas desesperado, ele queria que o cara pulasse. Não é possível que eu vou ficar aqui mais de 1 hora sem nada acontecer. Na hora que o corpo de bombeiro conseguiu salvar o pobre coitado lá que devia ter um punhado de problemas, de carência principalmente, nós conseguimos trazer o cara para baixo, passou perto da câmera, o cara que estava lá desesperado, frouxo! É o que nós queremos, nós estamos querendo, nós adoramos tragédia, né? Nós adoramos tragédia, nós somos viciados em sofrimento. Vocês já viram como é que a gente chega perto dos outros? Os outros chegam perto da gente e falam, São José, como é que você está? No máximo a gente arrisca mais ou menos. É duro você chegar perto da pessoa, mas estou feliz, hoje eu estou muito feliz. A gente fica constrangido, você já viu? Como é que a gente fica constrangido e fala assim, hoje eu estou feliz. Hoje eu amanheci bem sou. Eu acho que a gente tem medo de castigo. Olha só, medo de castigo de Deus. Então o céu está azulinho, né? As gramas, igual redação de menino 1º ano de grupo, as relvas verdejantes, os passarinhos pulando de galho em galho, as árvores, né, verdinhas, e bababá, tudo conforme o figurino. Mas a gente levanta, tem oxigênio. A gente diz, tem errado. Vai acontecer qualquer coisa ruim comigo hoje. E começa. Mas vai acontecer qualquer coisa ruim comigo, e começa um abafamento, e começa aquele abafamento, e você chega perto, como é que você está, Chico? Não sei não, hoje um trem tá me dizendo que vai me acontecer um trem qualquer hoje. Não admite que pode ser feliz, que pode e deve ser feliz. Olha só, e quem não consegue se sentir feliz, dá conta de fazer o outro feliz? Nunca. Pode tirar o cavalo da chuva. A primeira caridade é essa. Eu lembro que eu contei lá pro pessoal que a mulher, gente, depois dos 40, hoje em dia está até menos, né? Mulher depois dos 40, homem também. O homem mais despistado, não dá muito na cara, mas mulher depois dos 40, quando encontra uma com a outra, vai disputar doença. Você já viu como é? Mas é uma disputa feroz. Eu acho que a pessoa vai dizer, agora eu ganho o céu, mas eu ganho para valer. Eu lembro que tinha 3 velhas lá na rua de casa. Uma das 3 velhas, desliga um pouquinho, era minha mãe. Não espalha, não. Gostei da conta de tirar isso dela. Consegui, né? Hoje ela não faz. Mas as 3, quando encontrava, era uma disputa de sofrimento. E eu estava lá com meus 10 anos de idade, mais ou menos, ficava na janela espiando as 3. As 3, quando encontravam uma com a outra, a primeira fase, tinha 2 fases, o papo das 3. A primeira fase é a fase meteorológica. É a fase de falar do tempo, né? Você já,
se não fossem as variações climáticas do nosso tempo, nós estaríamos fritos para achar assunto. Né? Como é que a gente acha assunto para começar um assunto? Se não tivesse variação de tempo. Ah, então às 3 horas, a primeira coisa era falar do tempo. Chegava uma perto da outra, calor hoje. Hoje tá. Será que vai chover mais logo? Chuvinha boa, essa foi de valer. Essa foi, né? Se Deus quiser, agora vai dar certo. Depois que falava do tempo, aí uma jogava a bola para outra. E até como é que você tá, comadre? Ah, começava. Aí ela criava o drama. Ai, meu Deus, porque eu passei uma... Vocês conhecem dor que conversa? E dor que passeia? Na cabeça de um menino de 10 anos de idade, para mim tinha dor que conversa, dor que passeia, porque uma começava a falar: ai, meu Deus, essa noite me atacou uma dor aqui, e essa dor respondia de cá, é a dor que conversa. E depois essa dor passeava nas costas inteiras e descia ela no pé e depois subia para frente. A dor que passeia. E eu observando. E as outras duas batendo o pezinho no chão para dizer: você está achando a gente já vai ganhar essa. Mas não vai mesmo. Na hora que a uma acabava de resenhar o seu drama, passava a bola para a outra. Mas e você, como é que você estava? Aí começava a fazer até o clima. Ah, isso não é nada. Ainda desprezava a dor da outra. Isso não é nada. Mas passar mal mesmo foi eu. Meu marido tossiu a noite inteira, tá com peluche, catapora e bronquite. Meus meninos tá com tudo tá de cachumba e eu passei um mal danado porque a minha cirurgia de 28 pontos. Ah, doutor miserável, xingo o doutor. Mas ardeu a noite inteira, deve ter volta de lua e tal, e começa a queixar, e vai queixando, e vai queixando. E eu cá comigo ali, pensava lá na janela: gente do céu, para aquela terceira ganhar a parada, ela tem que morrer no mínimo a 3 vezes. Porque com qualquer câncerzinho ela não ganha mesmo. A gente disputa sofrimento, mas disputa com unhas e dentes, medo, distorções do sentido de religiosidade. A gente acha que Deus castiga quando a gente é feliz. E às vezes dentro do movimento espírita, a gente ainda pega as pessoas ainda. Ah, a gente é o que mais deve. Como pode dizer um absurdo desse? Se a pessoa conseguiu chegar na doutrina espírita e entender a doutrina espírita, é a mais privilegiada, é a que está conseguindo acabar com o sofrimento. Então não pode, não tem o direito de falar isso. Tem que dizer mesmo: não, estou feliz. E estou merecendo porque eu estou aqui. A gente está aqui, está conseguindo. E a gente tem que conseguir. Não pode parar. Se parar, aí há retrocesso. Retrocesso no sentido físico, fisiológico. Aí vem dor. Leon Denis fala para gente: olha só que interessante, aqui, ó. A dor, aqui, ó, quando a gente sofre, a dor leva a gente à evolução. Não é isso? Mas quando a gente evolui, a gente tem que acabar com a dor. Você vai continuar sofrendo. Se você não acabar com a dor, você vai continuar nesse ciclo. A doutrina espírita está aqui. O sentido da religião espírita é acabar com o sofrimento do homem. Não é isso que é consolador? Se você tirar isso, acabou o consolo. Então, acabar com o sofrimento do homem. Em todos os níveis. Acabar com os obsessores. Consequentemente, acabar com os obsediados. Acabar com os obsediados e, consequentemente, acabar com os obsessores. Nós temos que torcer para um dia a gente acabar com as reuniões de desobsessão. Ah, nós temos que sonhar com o dia que a gente não precisa mais fazer reunião de desobsessão. Nós temos que sonhar com o dia que a gente nunca mais vai distribuir 1 quilo de arroz no porta de um centro espírita. Nunca! Porque não haverá necessidade. Porque não haverá miséria. Enquanto a gente estiver torcendo e distorcendo o sentido, a gente não vai conseguir colocar e implantar a doutrina espírita nesse planeta. Porque às vezes a gente pega o fim e coloca no meio, e pega o meio e coloca no fim. A assistência social espírita
é um meio de se chegar a um fim. Qual que é o fim? A evolução do espírito. Mas não, às vezes a gente ainda utiliza a doutrina espírita como meio de se chegar à assistência social. A assistência social passa a ser um fim. A mediunidade é um meio de se chegar a um fim. Qual que é o sentido? A evolução do homem, a felicidade humana. Não, a gente ainda distorce e coloca e inverte a posição. Utiliza a doutrina espírita para chegar à mediunidade. Então são esses sentidos pequenos, essas distorções pequenas que a gente vai, manchando o sentido genuíno da religião espírita, essa coisa que nos faz ligar a Deus, compreender toda a obra, todo o universo, e através do nosso livre-arbítrio, é a liberdade total. Por isso a doutrina espírita é absolutamente pessoal. Ninguém pode ser espírita para o outro. Ninguém vem em um centro espírita para tentar se salvar ou salvar o outro. Por quê? Porque ele que tem que se encontrar. Eu não posso fazer isso. A novela tratou disso uma beleza, porque foi um dos pontos que eu utilizei mais para pegar esse sentido. Os espíritos, quando viam o Alexandre lá atacando as pessoas, eles olhavam. E você virava, a pessoa virava, mas você não vai fazer nada? O que eu posso fazer? É o livre-arbítrio dele. E é o livre-arbítrio dos outros também, aceitar ou não a influência. Isso é problema deles. A naturalidade que os espíritos observam isso. Eles não ficam arrancando o cabelo da cabeça, não. Eles analisam friamente e deixam e contribuem para a evolução se promover da maneira mais rápida possível. Pediu ajuda? Eles não negam. Todas as vezes que o espírito pensava em chamar, ele ia atender. E é assim mesmo. É essa a realidade. Todas as vezes que a gente pedir ao Pai, em nome, será dado. Jesus, quando falou isso, ele não falou assim, todas as vezes que vocês pedirem, nós vamos pensar no seu caso. Não pensou. Todas as vezes que vocês pedirem, vos será dado. Em meu nome. Isso quer dizer, o XPTO da questão está aí. Em meu nome. Em sintonia com ele. Pedir por pedir, não adianta. Se você não estiver preparado para receber. O Alexandre falava com aquele irmão André. Me tira daqui, vai. Até o jeito. Me tira daqui, vai. Vocês lembram do nosso lar, né? Aquela dona que chegava lá e chegou para o André Luiz, chegou para a pessoa que estava mostrando ela na beira da cerca lá, a mulher chegou e falou, ele chorou, feio, aconteceu. Aí chamaram o guarda olhou e falou assim, não. Aí deu um passo mesmo, agora olha, as manchas. Não adianta você ir pela máscara, é o sentimento. Aí no final, ele chorou e pediu. Mas ele pediu humilde. Aí dá. Aí servia sinceridade. É a sinceridade. Na hora que começa a se religar a Deus através da compreensão da sua ação. A obra. Paz, ele vive. Sem medo. Pois não. Oi. Dentro disso que você está colocando aí, por exemplo, no nosso meio, atualmente, a gente tem uma preocupação de poder falar sobre isso. E há uma tendência nossa de falar que a gente tem que sofrer, que pecar, às vezes até brincando a gente fala, mas tem uma conotação muito séria nisso aí, que está nos induzindo, talvez induzindo até pessoas a achar que o sofrimento é, vamos dizer assim, a nossa bandeira. Agora, assim, fica a dúvida, às vezes a gente vê, quando Cristo fala, se queres ver após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Como é que é isso aí? Ele não estava nessa hora promovendo uma moral ascética. Esse negue-se a si mesmo não é simplesmente... Tome a sua cruz. A cruz da ideia de dor, né?
Sim, ele não estava chamando a pessoa de dor, não. Ele toma a sua cruz, então vamos. O objetivo principal aí agora passa a ir. A cruz, ele já tinha. Ficando ou não, ele já estava com a cruz. O objetivo principal era sair, ir, evoluir. Você quer acabar com a sua cruz? Então vamos. Aqui, ó, vamos. O outro jovem chegava, como é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Vá, distribui seus bens aí, vamos. Segue-me. Olha o objetivo. Sempre ele colocava a trajetória evolutiva como ponto primordial. A busca da perfeição. Tudo mais era enfeite. Até o próprio sofrimento dele, ele deixou claro que aquilo ali não era sofrimento para ele. Não tinha razão de ser sofrimento. Você já pensou se o Chico Xavier fosse parar para queixar das 16 crises de angina que ele teve? Da cegueira? E vai lá, uma hora dessa. Ele deve estar trabalhando. Vai lá. É luta. Irmã Dulce. Irmã Dulce, para não falar só no meio espírito, Irmã Dulce, Hospital Santo Antônio da Bahia. Pegava aquela mulher, era mais fácil o médico provar que ela estava morta do que ela estava viva. Chegava lá e falava, agora acabou. Pode esperar. Botava a mulher lá, ela deitava num divãozinho no meio do corredor do hospital. Vou ficar até aqui mesmo para não ter que me chamar de madrugada. 5 horas da manhã eles iam lá procurar ela. Cadê a irmã Dulce? Já saiu, muito tempo. Foi catar pobre da rua fora. Ia juntando e levando aquela manada. E vamos. Vocês têm lugar para comer? Não, hoje tem. Hoje tem pelo menos lugar para vocês comer, para tomar um banho, para fazer. Ela não para. A pessoa não sente dor. A pessoa não vê dor em si. Ela começa a sentir a felicidade por si e começa a prestar atenção mais na dor do outro, porque às vezes percebe que o outro não consegue elaborar isso. Vocês já viram como é que quando a gente começa a prestar atenção na dor do outro, a nossa dor, fica até com vergonha, a gente fica até com vergonha. Não é possível que eu estar queixando isso. Sabe? A gente começa a perceber. Então, Jesus conclamava exatamente isso. Pega a sua cruz, porque ninguém dá conta de largar a sua cruz. Nós já estamos sofrendo mesmo. Estamos habitando um planeta de expiação e prova. Pronto. Agora, não precisa a gente ficar toda hora lembrando disso. Como eu sou sofredor. O que é isso? O mais gostoso é você começar a descobrir como se tornar feliz aqui. Aí é que tem vantagem. O Gandhi, quando dentro da prisão, ele começou lá a fazer, né? Ele pegava aquele tiarzinho dele e começava a rodar. As pessoas iam lá, perguntavam ele a respeito do que era sentir-se preso. Ele falou assim, eu não estou preso. Não são as paredes da cadeia que me colocam preso aqui. A liberdade é um conceito que está íntimo, é íntima a pessoa. Se ele pode ser muito mais livre na prisão e ser escravo aqui fora. Olha, pode ser uma dor ou pode ser uma dor. E vamos embora. Se você parar para prestar atenção, você elimina até o sentido que aquilo tem. Então não é conclamar ao sofrimento, não é fazer uma apologia ao sofrimento, e sim eliminá-lo. Eliminá-lo aqui. E começar a traçar novos objetivos. O objetivo maior é outra coisa. É a pérola. Buscar, o caçador de pérola que achou um dia a pérola maior. A gente tem que encontrar essa pérola, porque depois o resto não interessa. E nesse resto, é o resto mesmo. As dores não fazem mais efeito. Você suporta tudo em função daquela pérola. Eu quero aquilo ali. E Jesus, né, colocou a comparação dessa pérola semelhante ao reino de Deus. No dia que você encontra, acabou. Você enfrenta cruz, você enfrenta pelotão de fuzilamento, você enfrenta tudo que é tipo de sofrimento. Porque você encontrou um motivo que dá sentido à sua vida. E você vê em qualquer nível. Você vê, por exemplo, um tanque, uma fileira de tanques, uma companhia de tanques de guerra, numa praça na China, parar,
causa de uma pessoa com os braços abertos. Que força! Eu não queria ser o motorista daquele tanque. Nunca! E tenta imaginar o que pensou um homem daquele vendo uma pessoa com os braços abertos. E ele ali, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Nunca foi tão difícil passar num determinado lugar. Olha o sentido de espaço aqui. Ó. Meu espaço de luta. Minha liberdade de ficar aqui. E o outro querendo roubar a liberdade. Me dá essa liberdade aí. Então tá. Eu vou ficar aqui. Jesus também foi isso. Ele ficou na posição dele. De ser um ser humano perfeito. E quem não gostou disso, fez o que fez. Sentido? A beleza da religião é a simplicidade da religação de nós com o Criador. E na doutrina espírita só cabe esse tipo de explicação. Qualquer ritual que se tente colocar dentro do que, aliás, é muito... Opa! Chegamos no final. É muito oportuno. Às vezes a gente começa... Porque chega muita gente, a todos os instantes chega gente demais da conta na doutrina espírita, e por não termos, às vezes, a capacidade de atender a todas as pessoas de uma forma mais acentuada, de repente as pessoas trazem rituais e vão ritualizando as práticas. Né? E vão ritualizando. E de repente a gente perde o sentido. Então a gente não pode deixar. Todas as vezes que a gente perceber que tem alguma coisa entrando e se tornando uma coisa maquinal, aí é hora da gente parar e refletir sobre determinada coisa. A doutrina espírita é a doutrina dos porquês. Se você faz uma coisa e não sabe o porquê, e não sabe a lógica, o bom senso daquilo, então é preferível que não faça. Uma pessoa, só para terminar, uma pessoa certa vez estava dando passo fazendo isso. Eu achei interessante, ele está espanhola, né? Aí depois, acabou, por que o senhor faz? Não sei. Dá vontade. Mas o senhor aprendeu com alguém? Tinha uma pessoa que quando eu comecei a dar passo, que eu fazia também. Mas o que o senhor acha que está acontecendo com isso? O barulhinho está quebrando a concentração do paciente. O máximo, você vai analisar logicamente, você chega à conclusão. É para você fazer barulho? Não precisa. Não precisa. Então, está só o passo assim. Porque o que está passando é energia. Não é direcionando ponto. É energia. Deixa a coisa fluir naturalmente. Não precisa nem de ficar aqui. Senão não existia passo a distância. Ou eu queria que você me desse... queria que você desse um passo para mim numa pessoa que estava no hospital. Que rumo que é o hospital? Para cá, então. É mental. Outras coisas. Palma. Há pouco tempo surgiu a tal da palma fluídica. Palma fluídica. Eu perguntei a uma pessoa, né? Por que é isso? É palma fluídica. Mas por que não bate aquela natural, antropológica? Se fizer barulho, os espíritos bons saem. Ai. Mas esses espíritos bons estão muito cheios de 9 horas. Reunião de mediúnico, certa vez, um espírito chegou e falou assim, está faltando 2 pessoas na mesa, eu gostaria que tirasse as cadeiras deles, para não ficar um lugar vazio na cadeira. O Arlo olhou para ele assim e falou assim, mas por quê? O que tem a cadeira a ver uma coisa com a outra? Um espírito superior vai parar uma reunião para mandar tirar 2 cadeiras porque está avacalhando a vibração da reunião. Olha, gente, esse espírito tem que ser guiado. Né? É por isso que às vezes a gente ainda encontra nos centros espíritas, a gente sai de marcha ré. E o pior é que tem 8 escadas na porta. O que você queria dizer? Só para encerrar. Falar de evolução, principalmente, o que você fala a respeito daquele equilíbrio
tendendo ao equilíbrio, a gente fica traçando a emoção e a razão, galgando os degraus, levando os dois, né, harmonicamente. O que você fala a respeito disso? Mas essas são as duas áreas, segundo Emmanuel, as duas áreas, né, que te levam à intelectualidade e o sentimento. À medida que você vai adquirindo intelectualidade, você vai compreendendo o porquê das coisas. E isso te remete a uma ação quase que instantânea de aprimoramento da qualidade dos seus sentimentos, que vão te dando maior condição de sentir o que o outro é, né? Sintonizar. A relação passa a ser de fidelidade ao que é do outro. É tudo isso que, ó, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está tentando descobrir o que é o ser humano. Jesus, olha a simplicidade. Jesus foi apenas um ser humano que viveu o mais perfeitamente possível o que é ser um ser humano. Nós temos que aprender a sair. Lembra da... Conhecer e a capacidade, né, que nós temos. Só isso, não tem misticismo nenhum. Isso é aquilo que eu perguntei a vocês. Qual que é a minha relação com uma maçã? Qual que é a minha relação com uma cadeira? Qual que é a minha relação com um carro? Qual que é a minha relação com uma mesa? Qual que é a minha relação com um ser humano? Eu descobri isso. E está disponível. Jesus sabia o que é um ser humano, para que a gente está fazendo aqui. Então ele estava sempre disponível. E a relação dele era sempre perfeita. Por quê? Porque ele entendia o que era um ser humano. Então ele era. Só para fechar. É bonito demais. Nossa, mas não tem coisa mais simples. Vou acabar de entender. Por que então, por exemplo, você pegar, biologicamente, o Einstein, ele não conseguiu utilizar nem, sei lá, nem 15% direito do cérebro, da capacidade que ele tinha? Por que o ser humano tem tanta coisa e acha que ele tem tão pouca coisa? Mas não tinha. O Einstein, por exemplo, à medida que ele, né, ia desenvolvendo, ele tomava consciência disso. Tanto é que ele era profundamente religioso. Um leitor assíduo de Madame Blavatsky. Só chegou às teorias, aliás, segundo alguns autores, só chegou às teorias da relatividade dele, porque exatamente mexia com essas coisas, entre aspas. Ele sabia os universos, os campos, as possibilidades. E é por isso que hoje a ciência moderna, a física moderna, está chegando à condição de tentar explicar o mundo extrafísico, através da teoria da relatividade de Einstein e da mecânica quântica. Mas isso aí é outra história. Agora, a evolução dele, né, nós podemos, em uma determinada época, numa determinada existência, evoluir um pouco mais o sentimento, o outro evoluir um pouco mais a intelectualidade, mas o mais gostoso é ter um equilíbrio e um voo mais, né, equilibrado, um voo mais harmônico. A gente tentar, né, das duas formas. Tá? Aí a gente consegue realmente, né, atingir esse ponto entre o que é e o como que é. Sentimento e conhecimento. Gente, ó, não podemos passar mais, senão fica tarde até para a gente ir embora. Eustáquio, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê muita força e muita coragem para a gente entender isso. Entender que a gente é e pode ser feliz. É só a gente querer. Se a gente é feliz, a gente faz as pessoas que estão do nosso lado também. Primeira caridade. Nós te agradecemos, Amaral, pela oportunidade, pelo seu trabalho e pedimos a Deus que te dê forças para continuar na luta, buscando desenvolver cada vez mais nesse trabalho. Te dê você também a tranquilidade para retornar de Benópolis com tranquilidade. A gente viu a chuva que estava armando, né? Ficamos até um pouco preocupados se haveria condições de ir até então. Nós queremos voltar a agradecer a todos os companheiros que têm participado e colaborado conosco e convidando a todos para continuarem na luta, porque a luta continua, o trabalho continua.
A luta continua. Não tem nada disso. É a luta nossa mesmo, diante da doutrina espírita, diante da obra. Nós temos muita coisa a realizar. Nós temos muito trabalho pela frente, muito trabalho para realizar, muito trabalho para a gente desenvolver diante da sociedade, diante de nós mesmos, para que nós possamos compreender melhor essa doutrina espírita e desenvolver o nosso trabalho diante da doutrina espírita, que é imenso o trabalho que temos pela frente. Haja visto a gente observar com mais profundidade a sociedade em que nós vivemos, as pessoas, as dificuldades, a necessidade de evolução, de desenvolvimento intelectual, moral, espiritual. E isso é um desafio para todos nós espíritas, transmitir todo esse desenvolvimento à sociedade. E é o nosso trabalho. Toda quinta-feira eu convido a todos para continuar participando conosco. Toda quinta-feira nós estaremos reunindo aqui, a partir de 8 horas. Nós vamos pedir para o nosso companheiro Roberto Rocha para fazer a prece de encerramento. E eu agradecendo a todos, desejando uma boa noite, que todos retornem para suas casas em paz, com muito amor. Eu vou agradecer a presença de todos, em nome dos companheiros aqui da casa, agradecer ao nosso companheiro José Amaral, que trouxe para nós essas verdades eternas, porque é só através dessas verdades é que nós iremos subir a nossa estrada evolutiva rumo ao nosso Criador, que é Deus. Agradecer a espiritualidade que nos assistiu e que Jesus, o nosso companheiro incondicional, abençoe a cada um de nós em particular. E todo aquele companheiro que hoje procurou a nossa casa possa retornar aos seus lares com o seu coração cheio de amor e cheio de esperança. Que Jesus abençoe a nós todos.